Na noite deste sábado, Palmeiras e Fluminense empataram no Allianz Parque, em duelo válido pela 35ª rodada. O jogo foi bastante movimentado para ambos os lados. A entrega dos jogadores do Palmeiras não foi suficiente para furar o bloqueio da defesa do Fluminense, que por sua vez criou chances no contra-ataque e parou em boas defesas de Carlos Miguel. Vamos acompanhar aí a turma do Troca de Passes analisando este jogo. Alex, boa noite. Eu dizia para você que o Palmeiras não vence há 4 rodadas e, para piorar, esse foi o último jogo do Palmeiras em casa. O Palmeiras não joga mais no Allianz Parque. São 3 jogos como visitante contra Ceará, Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio é o primeiro, né? Primeiro é o Grêmio, isso. Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Então é mais um complicador para o Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo certo? Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É difícil, né? Uma sequência num momento crucial, onde ele estava líder. É difícil essa pancada. O resultado, de repente, fala assim, decidiu o campeonato. Definiu? Não, porque ainda tem pontuação para pegar. E esse time do Palmeiras, ele não vai se entregar, né? Mas para o Flamengo é uma maravilha, porque realmente se ele consegue ser campeão de certa forma, é lógico que se ele for campeão agora, o Palmeiras também não pode ser alcançado, e ambos vão se preparar para ter realmente um grande jogo daí na Libertadores, né? Então isso pode ser que antecipe, esse título pode ser que antecipe um melhor jogo lá na final, né? Mas o Flamengo realmente num momento melhor, com seus jogadores vivendo um momento melhor, o Palmeiras sofrendo realmente um pouco mais para jogar, conseguir resultado, ficou muito difícil para o Palmeiras agora. É isso, vamos fazer o seguinte, vamos ao Allianz Parque, lá está nosso time, né? Paulo Andrade, Ana Thaís Matos, Fernando Praz, o Paredão, eles chegam aqui para a gente começar a conversar sobre esse empate entre Palmeiras e Fluminense. Estávamos dizendo aqui das dificuldades do Palmeiras agora para conquistar o título brasileiro. E aí me ocorreu o seguinte, fica aquela questão, imagino, na cabeça do Abel agora. Tem um jogo terça-feira contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, que ficou bem distante, né? Para a gente falar um pouco sobre a realidade. E no sábado tem a decisão da Libertadores, é um jogo só para ser campeão. Como planejar o jogo do Grêmio? Imagino que essa questão também esteja na cabeça do Abel. Não, amigos? Bem-vindos ao Troca. Obrigado, Diniz. Estou aqui com o Praz, com a Ana Thaís, abração, Alex, Mansur. Pois é, com toda certeza, isso a partir desse momento passa a rondar a cabeça do técnico Abel Ferreira. Não era o que o Palmeiras queria. O Palmeiras fez um jogo de novo abaixo em sua casa. O Praz até fazia as contas aqui. O ataque do Palmeiras, que é o segundo melhor do campeonato, chega a 5 horas sem balançar as redes. 5 horas e meia. 5 horas e meia, atualizando então números de data praça. 5 horas e meia, muita coisa. Eu cheguei a trabalhar em alguns dos jogos aqui do Allianz Parque, naquela sequência goleada para cima do Inter, grande jogo e grande vitória para cima do Vasco, Juventude, Bragantino. O Palmeiras não perde aqui há 6 meses no Campeonato Brasileiro, mas hoje a apresentação esteve muito abaixo, né, para um time que precisava tanto da vitória e do resultado. É isso, Paulo. Oi, meninos. Boa noite, pessoal do Troca. A gente, no aquecimento, a gente falava muito sobre o desafio que era o jogo de hoje, pegar um Fluminense que vinha de uma vitória no Clássico e leve no campeonato, né? Pensando ali em vaga de Libertadores, mas um time que a responsabilidade dele era alcançar essa pontuação que ele conseguiu. Então, hoje a responsabilidade estava muito com o Palmeiras, que não só precisava voltar a jogar bem, mas precisava vencer, o que não aconteceu. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a escalação, as escolhas do Abel, né? Ele treina, ele tá no dia a dia, ele sabe o que melhor do que todos nós, como pensar essa equipe, mas eu achei o Palmeiras um time tenso desde o começo do jogo e com as possibilidades de criação muito pequenas. Na ausência do Andréas, ele apostou em 2 volantes e na possibilidade desses volantes participarem da criação, o que não aconteceu. O Palmeiras errou muito passe, fez muita jogada com passe longo, passe de intermediária para intermediária. O Fluminense se defendeu muito bem, muitas vezes se defendendo com uma linha de 5, com o Canóbio fazendo uma dessas laterais, né, uma dessas alas. E fechando muito o espaço do Alan. A gente falava, né, eu e o Praz durante o jogo, sobre trazer mais criatividade para o meio campo, trazer mais jogadores para o meio campo, porque o Palmeiras não tinha criatividade no jogo. Consequentemente não tinha finalização. Então, assim, para mim, depois que ele fez as substituições no segundo tempo, o time até melhorou com a entrada do Fux, principalmente, para mim foi o melhor jogador do Palmeiras na partida. Entrou o Veiga, melhorou o jogo também, mas achei o Palmeiras um time tenso, de pouca criatividade, e acho que a escalação inicial não era uma escalação que privilegiava um jogo contra o Fluminense, que não tinha o seu melhor jogador, que era o Lúcio Acosta, que aí sim tinha uma força a mais no meio campo. O Palmeiras, ele traz o Andrés, e aí o Evangelista machuca, o Andrés acaba entrando no lugar do Evangelista.
E o Palmeiras hoje jogou com 2 volantes com características totalmente diferentes. Eu acho que isso foi um ponto do jogo, porque passou muito por esse setor a falta de criação do Palmeiras, né? A falta de abastecimento do Flaco, pro Vitor Roque, pro Sousa, pro próprio Alan. E aí no intervalo o Abel bota o Veiga para tentar dar um pouco mais dessa criatividade, né? Melhora um pouco já, só que o Veiga ainda estava muito isolado. Depois ele tira o Martins, se não me engano, e bota o Fux. Mesmo sendo zagueiro, o Fux conseguiu contribuir, ajudar muito mais o Veiga na criação. E no fim do jogo o Palmeiras teve uma certa pressão, mas muito mais por intensidade, né? Naquele abafa. O jogo ficou mais partido, ficou até perigoso para o Palmeiras, o Fluminense teve algumas chances. E aí a gente começa a pensar nos próximos jogos, né, que são decisivos. O jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora e o jogo propriamente da Libertadores, a final. E eu acho que o Abel vai já montar alguma coisa nesse jogo do Grêmio, não pensando diretamente na Libertadores, mas como tentar achar soluções para o Palmeiras criar mais e ser mais efetivo. E aí isso ajuda tanto no jogo do Brasileiro como na Libertadores. Então eu acho que de repente Giai e Fux eles ganham alguns pontos e aumentam de repente a dúvida do Abel. Também para o jogo do Grêmio, mas principalmente para o jogo da Libertadores. E até fazendo a comparação com os dois, né, Palmeiras e Flamengo, tem um outro aspecto, né? Além do Flamengo ser hoje o principal favorito à conquista do título, vai jogar no gramado sintético contra o Atlético. Pois é. Assim, tem uma final de Libertadores e um jogo decisivo de Brasileiro no meio, né? E, assim, com um time com uma diferença de 4 pontos para o líder do campeonato, o Flamengo pega um time que vem de uma derrota de Sul-Americana e o Palmeiras vai enfrentar um Grêmio fora de casa que vem num bom momento também. Então, assim, administrar esse time pensando na Libertadores, eu acho que vai ser fundamental nessa semana. E com essa diferença de pontuação, eu acho que eu vou muito na carona do que disse o Praz. Eu acho que ele já vai preparar esse time com algumas possibilidades, pensando no que ele vai enfrentar no sábado, na grande decisão contra o Flamengo. Então, essa resposta que você, né, trouxe pra gente aqui a conversa, a pergunta, a resposta tá dada, Felipe Diniz. Então, mas você sabe que a minha pergunta foi no seguinte sentido, né? Da dúvida de talvez poupar alguns jogadores no sentido físico, né? Porque o Campeonato Brasileiro, é claro que depois se perde a final da Libertadores, vem uma carga grande, mas abandonou o Campeonato Brasileiro antes. E a questão é, talvez, não ter os principais jogadores, né, para não correr riscos nessa semana de Libertadores, pensando no jogo já contra o Flamengo do sábado. Vocês acham que essa possibilidade não existe nesse momento? Eu acho que não, Diniz. Eu acho que não, porque tu não pode abrir mão ou arriscar um campeonato de 38 rodadas em uma rodada. E agora sofreram tanto, teve tanto desgaste durante o campeonato todo, durante o ano todo. Agora na reta final, que são praticamente, se a gente contar que vai poupar, são 2 jogos para decidir o ano, né? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras vai fazer o contrário. Ele vai botar a força máxima e o Abel vai tentar fazer o máximo possível para já reverter no jogo do Grêmio essa fase ruim, para daí esse jogo também refletir na final da Libertadores. Concordo. É por aí, Ana? Não, eu concordo muito. Assim, eu acho que tem uma questão psicológica também, né? O Palmeiras, ele não tá só jogando mal, é um time muito tenso. Eu acho que essa tensão para um jogo fora de casa, que o Palmeiras costuma jogar bem como visitante. Acho que é bom pontuar isso. A gente tem falado, claro, dessa sequência que hoje foi a despedida aqui do Allianz, mas o Palmeiras é um time que costuma bem não jogar bem, mas ele tem mais concentração jogando como visitante. Então, eu acho que é fundamental pro Palmeiras ir com mais confiança pro jogo da Libertadores e passa, sim, por esse jogo contra o Grêmio, jogando bem, independentemente do que venha acontecer no campeonato. Mas o Palmeiras precisa ganhar o jogo. Ele precisa não só jogar bem, ele precisa ganhar o jogo para ir com confiança para o jogo da Libertadores. Que embora seja um jogo completamente diferente, uma coisa acaba sendo sequência da outra, principalmente pelo mental, que eu acho que isso tem pesado muito também para o Palmeiras nesse momento. Tá bom, meus amigos. Aninha, obrigado. Paulo Andrade, meu zagueiro. Fernando Praz, o Paredão. Valeu, bom descanso para vocês. Obrigado, sempre bom tê-los com a gente aqui no Troca de Passes. Boa sequência. Valeu. Só um detalhe sobre a matemática do campeonato. É verdade que oficialmente, o campeonato só termina na terça, em caso de vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras, porque abre 7 pontos, restando 2 rodadas. Mas, se o Flamengo vencer o jogo e o Palmeiras empatar, fica 77-71. Só que aí ficam 23 vitórias Flamengo, 21 Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras ganhe os 2 jogos e o Flamengo perca, ele alcança o número de vitórias. Mas o campeonato está virtualmente encerrado, porque hoje o saldo de gols do Flamengo é 50, o do Palmeiras é 29.
O Palmeiras não vai tirar 21 gols de saldo, né? Que vai ser mais de 21, porque nessa hipótese o Flamengo teria ganho o jogo e o Palmeiras não. Ele não vai tirar pelo menos 22 gols de saldo em 2 rodadas. Não, praticamente impossível. Vamos ouvir Luiz Ubeldia, o técnico do Fluminense, falar ao vivo nesses 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, 74 a 70 pontos. Sempre muito claro nas entrevistas, o Felipe, claro que não vai falar, jamais iria admitir que está pensando no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, pensa muito no jogo contra o Atlético e fica imaginando, né? Falei com o pessoal na cabine lá do Allianz Parque sobre a estratégia do Abel, pensando no jogo contra o Grêmio e já imaginando que pode ser a final da Libertadores, que talvez com o campeonato mais difícil de ser conquistado nesse momento, pudesse apostar tudo no jogo de sábado e, de repente, ir com um time mais alternativo. No caso do Flamengo, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que o Flamengo tem que tentar, de todo jeito, ganhar o jogo contra o Atlético e com tudo que tem porque ganhar do Atlético aproxima demais o Flamengo da conquista do título, né? Vão restar apenas 2 partidas e ele sendo obrigado a perder as 2 e o Palmeiras ganhar as 2 para ser campeão. Então, acho que o jogo contra o Atlético, se eu fosse o Felipe, iria com tudo, titulares todos, para tentar se aproximar muito do título brasileiro. Na teoria, sim, faz todo sentido. Até porque, imagina, você viaja para um jogo desse campeão, você viaja muito grande, né? Você garante, entre aspas, né? Não garante, né? Porque não é matemático, mas chega muito próximo, né? Assim, vai com uma mão na taça. E na prática, assim, uma vitória sobre o Atlético, ela não acaba o campeonato também, mesmo porque o Palmeiras ganha do jogo dele, mas deixa o Flamengo muito perto, com a possibilidade de depender da vitória sobre o Ceará com a sua torcida no Maracanã, num jogo que, em tese, ele vai ser bastante favorito. Enfim, encaminha muito o campeonato. Mas empate, né, Mansur? Não, estou falando se o Flamengo ganhar o jogo do Atlético, mesmo que o campeonato não acabe, o Palmeiras ganhando o jogo dele, o Flamengo fica numa situação muito encaminhada. Ele precisa de empate. Sim, não, estou falando... Empate contra o Ceará em casa, caso os 2 vençam na próxima rodada, vai ficar naquela situação de 21 gols de saldo a serem tirados. Porque ficaria ainda 4 pontos, não, mas aí a diferença pode ir para 2. Se o Flamengo hoje tem 4 pontos de vantagem. Isso. Se ele ganha do Atlético, o Palmeiras também ganha, continuam 4 pontos. Aí o Flamengo empata o jogo dele no Maracanã com o Ceará, em tese abre 5, se o Palmeiras ganhar o jogo dele 2. O saldo aí já não contaria, era por pontos mesmo. Mas, só que a questão é que, então faz sentido, a questão é que, no que o Felipe disse, que jogadores que exigem alguns cuidados quando os jogos são domingo e quarta, independente de ser uma final no domingo, só aí, jogadores têm um histórico recente de lesão, ele já vai se ver obrigado só aí a fazer mudanças de 3, 4 nomes. O Danilo teve uma lesão recente, evidente que a questão do João Vitor não ter passado segurança, mas a possibilidade do Flamengo dar minutos ao Léo Ortiz nesse jogo tá voltando para que ele esteja pronto na final. Então é possível, talvez, que o Léo Ortiz jogue e não o Danilo, ou até o João Vitor eventualmente entre. O Alexandre também é um jogador que tem alguns cuidados ali, então talvez ele não esteja nesse jogo. Aí é questão de ver o Jorginho, né, que voltou recentemente. E mais, como o Flamengo teve hoje não teve nem Pulgar nem Saul. Então esses jogadores podem ir inteiros, retornar. Então, permite um manejo ali na posição dos volantes. O Arrascaeta, ele parece fisicamente muito bem. Sim. Não sei se ele exige algum tipo de cuidado nesse sentido. Mas só aí a gente falou... De repente não precisa jogar 90 minutos. Só aí a gente já falou de 3, 4 posições. Sim. Ele pode ter o Lino e não o Cebolinha, que voltou agora. O Cebolinha está numa subida nessa reta final. No momento dele, no nível dele. Então, só nesse manejo assim, de alguns jogadores de um pouco mais cuidado, ele já vai ter algumas mudanças aí. Não vai desfigurar tanto o time, mas vai ter cuidado com alguns jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar mais longamente sobre o Flamengo, né? Depois do intervalo, a gente vai dissecar o jogo contra o Bragantino. Mas vamos voltar aqui ao papo com o Palmeiras. A gente está no aguardo também da entrevista do Abel Ferreira, lá no Allianz Parque, né? Daqui a pouco o Abel deve aparecer para falar sobre a situação do time dele agora no Campeonato Brasileiro e o que ele pensa para frente. Fato Alex, que o Palmeiras caiu de rendimento, né? Nos últimos 4 jogos. A gente vinha dizendo aqui que o Palmeiras, num determinado momento, era o melhor time do campeonato em termos de atuação. O Palmeiras vinha de maneira consistente, ganhando seus jogos, com o futebol bem jogado, com a dupla voando, né? A dupla Flaco-Roque estava num momento especial. Agora já é um momento mais preocupante. Quando Abel Ferreira senta para a entrevista coletiva, Alex e amigos do Troca, não sei se ele já dá indícios de que pode mexer bastante no time na partida contra o Grêmio, pensando na final da Libertadores, ou se é um papo para a imprensa, no vestiário a conversa é outra. O que vocês acharam? O que você acha, Alex? Pode acontecer, do papo ser diferente no vestiário e para a coletiva outro. Porém, tudo
toda mensagem, todo mundo que está lá, a sua cabeça, ela pode receber de uma maneira. E ele não pode aliviar, por mais que fale que o título esteja entregue, está difícil, esse momento de foco, eu não pego e largo a hora que eu quero. Vou largar aqui, daqui a pouco eu pego de novo para eu concentrar, para eu focar. Não é assim que funciona a cabeça do competidor. Sim. Então, essas mensagens, igual o Felipe ao mesmo tempo fala assim, eu não estou pensando lá, estou pensando aqui. Essa já é um recado mental para todo mundo. Falou, eu vou focar aqui, meu melhor é aqui, amanhã é amanhã. Né? Então, eu acredito que ele não vai desistir nesse sentido, vai para Porto Alegre para vencer o Grêmio, independente de quem quer que seja. Lógico que ele vai pensar, ele é um cara estratégico, já experiente, inteligente, ver o que ele pode, de repente, poupar ou não, porque ele tem opções. Né? Mas que ele vai lá para vencer, é óbvio que ele vai para vencer. Quando um treinador dá uma coletiva, ele não está só falando com o meio externo. Muitas vezes ele está querendo mandar uma mensagem para dentro, complementando, obviamente, algumas coisas que ele já disse internamente. E aí ele sabe muito qual é a relação dele com o vestiário, porque essa foi uma entrevista muito diferente de alguns padrões do Abel. Não só pelo campeonato estar entregue, mas pela maneira como ele expôs o Flaco, por exemplo. Eu não sei se Uma coisa é o que eu peço, outra é o que ele tem feito. Vou ter uma conversa particular com ele. Eu não sei se ele sente que é um momento que o time dele assim, não está bem, até mentalmente, está cansado. Então, olha, gente, agora, esse campeonato aqui está entregue, o foco, a gente já foi desafiado na Libertadores, porque ele combinou esse discurso do campeonato entregue sempre com o jogo do outro sábado, porque tiraram a gente da final, depois do primeiro jogo com a LDU. Então, gente, agora o foco é nesse jogo, a gente foi desafiado nesse campeonato e tentando dar uma mexida para tentar gerar um outro momento. Eu não sei se ele iniciou uma espécie de trabalho mental, tanto em relação ao Flamengo, né? Vocês ganharam o Brasileiro, mas a gente vai focar nesse jogo, e tanto em relação ao grupo dele. Tem coisas que só ali quem sente a temperatura do vestiário sabe o que moldou essa estratégia. Não foi uma entrevista padrão do Abel em relação a outras. Eu nunca tinha visto ele expor um jogador. A minha memória pode estar me traindo, mas eu não acho que seja habitual ele expor claramente que tem jogador fazendo coisas que ele não pediu. É comum não é. E o Abel falou um pouco mais agora aqui, enquanto a gente voltava, sobre o fato de ter desistido do campeonato. Vamos dar uma olhada na resposta dele. Abel, falamos português, mas o português de Portugal, em relação ao brasileiro, tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora, nessa última resposta, você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao campeonato brasileiro, ou você está fazendo jogo de cena? Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Então, não tenho nada para deixar, essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa. Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias, como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia, tu e dos teus jogadores, para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu, na hora certa, vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Está bem? O que será que ele ainda não disse? Não, tem uma parte que aliás, não é a primeira vez. A última coletiva ele já deixou isso no ar. Isso. Ele está insinuando que vai falar sobre bastidores. Seria muito ruim que depois de um campeonato, que teve os erros para um lado para o outro, o Palmeiras teve o jogo do Maracanã aqui contra o Flamengo, que teve o lance que para mim foi pênalti no início do jogo, e o primeiro choque entre os dois, no primeiro turno teve um pênalti no Arrascaeta. Àquela altura eu achei pênalti, muita gente não achou. Foi uma decisão muito interpretativa que pendeu também para o lado do Flamengo. Mas houve também no início do campeonato outros lances que penderam para o lado do Palmeiras, o jogo com o São Paulo, o jogo com o Sport. Gente, o campeonato de 38 rodadas é assim. Seria muito frustrante um campeonato de 2 grandes equipes, com 2 grandes treinadores que ajudaram tanto a construir no campo um campeonato tão bem disputado, que uma das partes terminasse o campeonato atribuindo o título da outra a algum fator de bastidor. Tomara que não seja isso, mas que ele está dando a entender na entrelinha que tem algo a dizer sobre isso, ele está. Você acha que o discurso ele tá realmente entregando o título pro Flamengo? Assim, você acha que ele desistiu e vai focar completamente na Libertadores? Cara, isso tudo também pode ser, não vou falar jogo de cena. Jogo de cena, eu posso jogar uma casca de banana também pro meu adversário, né? E aí cai se quiser, né? Isso aí tem muitas entrevistas assim que acabam saindo, ela é pensada, né? É óbvio que ele também tem um certo de coerência. Pô, faltam 3 jogos, 9 pontos, abriu 4. Se fosse ao contrário, ele ia falar que não estava decidido igual o Felipe, mas ao mesmo tempo fala, poxa, peraí, eu tenho uma decisão super importante lá, eu tenho 3 jogos fora. E não é simplesmente você falar os 4, é possível fazer os 9 pontos, e o adversário perder, no futebol tudo é possível, a gente já viu algumas loucuras, só que nós estamos falando desse Flamengo, cara, esse Flamengo é muito perigoso, é muito letal, ele está muito focado,
E tá com um treinador com fome de fazer, seguir fazendo história, vamos dizer, mas agora como treinador. Então eu não acredito que ele vai jogar a toalha assim, não. Ele vai para vencer o jogo, mas tudo isso é recado, porque de uma derrota, 2 empates nesses últimos 3 jogos, e esses 2 jogos em casa, da maneira que foi, que ele vinha fazendo muitos gols, vinha fluindo naturalmente algumas coisas que passaram a não fluir, eu preciso dar um chacoalhão. E ele que tem o domínio do vestiário dos jogadores. Então essa maneira dele falar com a parte externa, vai muito aquilo, o Mansur falou, e é isso mesmo, sobre tentar pegar alguma coisa. Isso é normal de todo vestiário, eu preciso, cara. Às vezes o cara vai falar, Felipe, os caras falaram lá que você é um mau apresentador pra caramba. Alguma coisa pra mexer contigo pra não parecer que você tá sentando aqui de qualquer maneira. Então isso eu acho que ele domina muito bem de fazer. Agora, o que ele tem pra falar, vamos esperar acabar, né? Porque tomara que tenha então pra falar e que tenha realmente, vamos dizer assim, argumentos concretos. Porque senão todo mundo questionou John Textor lá atrás e vai vir novos John Textor aí e acabar sendo de uma certa maneira injusta e que eu acho que também não fica legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo. Com mais um empate em casa, o Palmeiras chega a 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com 70 pontos somados, o Alviverde permanece na segunda colocação, mas vê o Flamengo abrir 4 pontos de distância, faltando 3 rodadas para o fim da competição. Com o empate, o Fluminense chega a uma sequência de 4 jogos sem perder no Brasileirão, somando 1 ponto. Os cariocas chegam a 55 pontos na 6ª colocação do campeonato. Os goleiros foram os principais destaques do jogo. De um lado, Carlos Miguel, que assumiu a titularidade do Palmeiras recentemente, foi imprescindível para impedir os bons chutes de fora da área do Fluminense. Do outro lado, Fábio, destaque das traves da equipe carioca, foi seguro para sair nas jogadas aéreas palmeirenses e manter o 0 no placar. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Grêmio, na terça-feira, dia 25/11, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga contra o Palmeiras na quinta-feira, dia 27/11, pela 36ª rodada.